só montar a empresa e transferir o imóvel? Não é. Tá? Cuidado, gente, porque às vezes a gente, né, quer ser. Que mais? Esse aqui sabe, é tudo igual. Já vi na internet aí, tem um. Ele é careiro. É careiro, e aí você vai e sai muito mais caro. Esse exemplo, para concluir, que a pessoa transferiu o imóvel para a pessoa jurídica, pô, não tinha o que fazer, os atos registrados, sabe? Aí você vai fazer o quê? Pô, não tem como voltar o imóvel para a pessoa física? Tem. Só que se você voltar, a sua data de aquisição da pessoa física vai ser agora. É hoje. Entendeu? Então, assim, cuidado. Eu queria entrar nesse assunto, eu queria dar só uma profunda. Eu sei que a gente não consegue aprofundar com vontade, mas principalmente na questão da hold, esquece o lado tributário, né, dela, mas vamos só um tiquinho. Cara, explica um pouquinho pro povo, porque eu acho que a galera merece saber que a hold não é só tributário, que a gente tem mais benefício, né? Principalmente o planejamento sucessório. Dá uma explicaçãozinha bem breve, não precisa aprofundar tanto, até porque isso não é receita de prateleira. Então a gente tem bastante tema para tratar desse assunto. Claro. Ó, eu vou focar aqui, né, para não ficar muito extenso, eu vou focar numa questão que eu acho que é muito relevante da holding, que é a gestão do patrimônio e a forma como eu poderei dispor do meu patrimônio se eu organizar isso numa pessoa jurídica imobiliária, né, numa holding. Holding é uma empresa, tá, gente? Holding não existe tipo societário holding. Existe uma sociedade limitada, ou SA, né? Isso é uma que vai ter lá o objeto social. O nome hold veio lá de fora, porque lá fora todo mundo trabalha com isso e acabou migrando isso pro Brasil. Exatamente. Mas a hold nada mais é que uma empresa. É que com a internet aí, as pessoas chamam, eu quero fazer holding. Tá, mas é uma sociedade limitada? Não, eu quero holding. E é isso que eu tô... Não, veja, a holding é uma sociedade limitada com objeto social, imobiliário, enfim. Mas, uma questão muito relevante, que eu acho que você fez muito bem de perguntar isso, Felipe. Obrigado, até para eu poder colocar esse ponto aqui, que é assim, a gestão do patrimônio que a holding permite é um ponto muito relevante. Então imagina o seguinte, você tem um imóvel que está ali na pessoa física, tem 3 condôminos ali, 3 filhos. Tá? Todos esses filhos já casaram, tem aí os agregados. E aí você... Aí só para dar mais um pouquinho de pimenta ou gasolina. Falei agregado, você já deu uma risadinha. Mais um pouquinho de pimenta. Então assim, pensa que a gente tem, só para dificultar o caso um pouquinho pro senhor, pensa que a gente tem 2 caras casados com união total de bens e tem um em união estável. Então, assim, veja. Não declarado união estável. Nesse cenário aí, a grande verdade é que eu não consigo tomar decisão sobre o patrimônio sem envolver o cônjuge. Entendeu? Então, só aí... Só a vantagem que a holding gera de você poder definir no contrato social ou no estatuto as regras de gestão e alienação do patrimônio e quem vai assinar, ou seja, afastar isso da pessoa física e dos agregados e de quem não originariamente gerou aquele patrimônio, é uma vantagem absurda. Eu prefiro ficar só nessa para dizer para você, olha, eu vou contar um exemplo, do quão forte é isso. A gente teve um caso aqui em São Paulo de um terreno na Marginal e que ele era de valor monstruoso. Tava na pessoa física. Para venda, precisava da assinatura não só dos vamos dizer assim, dos filhos ali, mas também dos agregados. Melhor quando um dos filhos morre. Aí piorou. Que aí entra a mulher, entra filho, entra não sei o quê. Piorou ainda mais. Mas assim, esse exemplo para concretizar a venda, precisava da assinatura do cônjuge, que é o que a gente chama de outorga uxória, né? É previsto no Código Civil aí. E aí, um desses filhos aí estava passando por um processo de separação. Nossa Senhora. E processo de separação é um baita de um problema, nunca é no modo legal. O cônjuge estava achando que estava sendo enganado, que tinha patrimônio escondido, que não assinava, aí começa aquela coisa que é bem comum em casos de separação. E no final a pessoa falou, olha, se você não aceitar a proposta que eu estou te fazendo aqui no contexto da nossa separação, eu não vou assinar a venda desse imóvel aí que eu sei que eu preciso assinar para que seja concretizada. E eles perderam a venda, cara. A holding evitaria
esse problema. Sabe, eu não estou nem entrando aqui em aspectos sucessórios, né? Que seria já a transmissão do patrimônio. A gente já falou um pouquinho antes aqui, base de cálculo do TCMD. Ainda hoje, mesmo com o acórdão do STJ, cabe analisar, cabe entender, cabe fazer conta, né? Para gerar também vantagem a esse título. Mas veja, a gestão do patrimônio. Tirei o tributário, né? A gente tirou o tributário. A gestão do patrimônio, a governança e a probabilidade de que o patrimônio ele seja perpetuado é muito maior na holding. E isso gera um baita de um conforto para os patriarcas. Porque eles falam, vou fazer em vida, cara. Deixa eu organizar aqui em vida. Deixa eu definir as regras no estatuto. A pergunta que mais vem, né? O que eu vou fazer com a mãe dos meninos? Como é que eu protejo ela? Exato. Cara, você vai fazer no estatuto, você vai deixar isso claro. Ninguém vai tirar nada dela. Então, assim, você já vai deixar claro agora. Exato. Não, mas se meu filho bater a cabeça... É agora. Não tem bater cabeça. Exatamente. Você vê, né? A gente aqui, né? Nós tratamos aqui já de diversas frentes aí de reforma tributária. Falamos no começo de reforma tributária do consumo, aí depois mudou para a reforma tributária da renda, aí depois passamos para holding, falamos de mecanismos de fiscalização, e depois passou para aluguel. Veja, isso é uma demonstração, né? A própria forma, uma conversa que fluiu aqui, me senti bem à vontade aqui, que bom, como foi fluindo, mostra que aquela pergunta que a gente falou, pô, doutor, me resume aí tudo que mudou. Não é assim. Estamos aqui, sei lá, 40, uma hora falando e nem falamos tudo. Exato. Não falamos 20% da Veja, cuide das questões mais sensíveis para o seu caso. Olhe para o seu caso e também não adianta querer fazer tudo de uma vez. Pô, eu sou empresário, ok, vamos entender na sua empresa, olha, você está cuidando de processo? Está preparando equipe interna para novos sistemas, emissões de notas que antes não existiam, que agora existirão? Né? Tem aí, vou falar um pouquinho do split payment. Tem split payment aí também que vai agora esse ano ser muito testado